Então, dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre o padrão de preenchimento utilizado pelos softwares de fatiamento, especificamente do Cura, aqui a gente vai fazer uma apresentação sobre se existe ou não diferença na resistência à tração desses corpos, né? Então, só relembrando aí qual foi o modelo padrão que nós utilizamos para poder fazer a análise disso. Partimos de um bloco modelado no Inventor. Esse bloco ele é um bloco cúbico com 50 milímetros de aresta. E aí fatiamos esse bloco no Cura para poder avaliar o que? Avaliar o tempo de impressão, avaliar o comprimento utilizado de filamento e avaliar qual é a gramatura, né? O quanto foi utilizado em massa para poder imprimir esse corpo. Então, feito isso, nós chegamos naqueles resultados que já foram apresentados no vídeo anterior, onde no padrão de preenchimento nós fizemos a seleção de 3 padrões aí iniciais. Lembrando que o que foi estabelecido aí como densidade de preenchimento, né, como um enfio, foi um enfio de 40%. Então aí a seleção foi feita no que? Foi feita em cima do cruzado, que foi o que levou maior tempo para poder imprimir. O triângulo, que é o que praticamente apresenta as maiores resistências, teoricamente. E o Lightning, que é onde teve o menor tempo de impressão, que apresentou o menor tempo de impressão. Em termos de comprimento utilizado, usando os 3 padrões, triângulos, cruzado e Lightning, nós observamos o que? O triângulo ele consome, em termos de comprimento, mais material que o cruzado e que o Lightning. Observa que o Lightning consome muito menos, quase 1/3 do que o triângulo consome. E aí também foi analisada a massa em gramas dos 3, triângulo, cruzado e o Lightning. E o triângulo apresenta entre os 3 a maior massa utilizada, depois vem o cruzado e também o Lightning. Novamente aí quase 1/3 do Lightning, representa quase 1/3 do que é utilizado no triângulo. Para esse trabalho foi escolhido esses 3 tipos de padrões de preenchimento. Com isso nós fizemos o que? Nós fizemos o planejamento desse experimento. Qual seria o planejamento do experimento? Fizemos a modelagem 3D no Inventor. Essa modelagem aí partiu da norma ASTM D36810 para poder fazer a modelagem do corpo de prova para o ensaio de tração. Depois foi feito um fatiamento no Cura para 4 direções de impressão, 0 graus, 45 graus, 90 graus e 135 graus para cada um dos 3 padrões de preenchimento. Então foram 12 corpos de prova utilizados para cada um dos padrões de preenchimento. Feito isso, foi realizada a impressão na impressora 3D, né, na Ender, que a gente criou a impressão. E daí nós levamos para a máquina e fazer o ensaio de tração, que está aqui nesse videozinho. Então observa ali as características, onde nós medimos a largura e espessura do corpo de prova antes de fazer o ensaio. E aí a gente pode observar uma fratura que não teve alongamento, justamente pelo material, né? O PLA ele não tem um alongamento tão grande igual o ABS. Ali a fratura que foi gerada. Com isso nós partimos para quê? Nós partimos para a análise de variância. Então na análise de variância nós colocamos as 2 hipóteses, né? A hipótese H0, onde as médias são iguais, e a hipótese H1, onde as médias são diferentes. E para fazer isso nós utilizamos o que? Nós utilizamos a análise de dados dentro do Excel com uma nova fator único, um nível alfa ali de 0,05 de significância. Com isso nós partimos para os resultados. Primeiro aqui apresentando os resultados do triângulo. Então do triângulo, os resultados da força de ruptura apresentados foram esses daí. E aí para poder
deixar numa forma mais visual, nós transformamos isso daí numa distribuição normal para cada um deles. Então ali nós temos os corpos de prova para as 4 direções: 0, 45, 90 e 135. 0, 45, 90 e 135. Aqui nós podemos observar nesse gráfico que existe uma ligeira força de ruptura maior para o corpo de prova que foi impresso a 90 graus, mas precisamos, através da análise de variância, fazer essa verificação. E na análise de variância gerada pelo Excel, nós chegamos no que? Nós chegamos no valor F de 0.924, um valor P de 0.471 e um F crítico de 4.06. Partindo do princípio que esse F aqui, ele precisa ser maior que esse F crítico, ou esse cara ser menor que 0.05 para poder rejeitar H0. Então, como isso aqui não aconteceu, porque F é menor que F crítico e o valor P é maior que 0.05, nós temos que aceitar a hipótese H0. Isso quer dizer o quê? Que nesse preenchimento triangular, para as 4 disposições, as médias são iguais. Nós não podemos rejeitar essa hipótese. Então aceita a hipótese H0 como as médias sendo iguais para os triângulos. Fazendo a mesma coisa para o cruzado, né? No cruzado nós fizemos um ensaio também, levantamos a curva aqui. Pela curva nós podemos observar que no cruzado o 90 graus ele apresenta ali um valor maior comparado com os outros, seguido ali do 135 e seguido do 45 graus. E o 0 graus é o que teria a menor média. Mas para isso a gente também teve que partir para a análise de variância. E na análise de variância nós chegamos num F ali de 43,70, um F crítico de 4,06, com valor P de 2,63 vezes 10 a menos 5. Daqui está caracterizado o quê? Que F sendo maior que F crítico e o valor P menor que 0,05, aqui nós podemos rejeitar H0. Isso significa dizer que no cruzado as médias são diferentes aí. Então nós podemos afirmar nesse caso que o cruzado ali 90 graus ele apresentou a maior resistência para essa característica, seguido do cruzado 135 e depois pelo cruzado 45, sendo que o cruzado 0 graus foi o que teve a menor resistência pelo nosso gráfico aqui. E por fim nós fizemos a análise do Lightning. Então no Lightning nós levantamos a curva também. Pela curva nós podemos observar algo parecido com o que nós tínhamos com relação ao cruzado. Aqui o 90 graus ele aparece com uma média superior aos 135 graus e o relâmpago 45 com o relâmpago 0 graus eles têm uma média próxima aí, né? Na análise de variância gerada pelo Excel nós encontramos o valor F ali, ó. O valor F é maior que F crítico e o valor P é menor que 0,05, então com isso também a gente pode rejeitar H0. Rejeitando H0 nós podemos afirmar que dentro do padrão relâmpago, para essas disposições que foram impressos os corpos de prova, nós temos diferença nas suas médias. Para isso agora que vamos precisar fazer uma próxima etapa. Qual que seria essa próxima etapa? Um teste de Tuck. O que seria o teste de Tuck? Nós vamos pegar todos esses resultados e fazer uma comparação entre cada um dos preenchimentos e cada uma das disposições de impressão que foram realizados os testes, para a gente poder afirmar qual deles tem a maior resistência e em qual direção isso daí ocorre. Fica aí para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Esquece de deixar o like se você gostou. Ativa as notificações e faz a inscrição no canal. Até o próximo vídeo.